que está no plano da sintaxe, porque vem com a regência, vem com a oração em si, a gente precisa, quando estuda a colocação pronominal, se atentar para o nome, né? Colocação pronominal. Colocação pronominal é colocação de pronome. E aí, que pronomes são esses, né? A gente vai ter hoje uma estrela na aula, que é o pronome oblíquo átono. Ele é que vai delimitar para a gente quando que vai aparecer antes de um verbo, quando que vai aparecer depois do verbo, quando que vai aparecer no interior de um verbo, tá? Então, antes de começar a apresentar a aula para vocês, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: nós vamos dar uma chegada lá na morfologia, que a gente já estudou, com os pronomes, tá? A gente vai pegar de lá o conhecimento dos pronomes oblíquos átonos, a gente vai trazer para a sintaxe e vai relacionar com o verbo, tá? A partir disso, a gente vai ver um dos piores problemas da redação, tá? A gente conversou esse ano, né? Eu conversei com vários de vocês e vários de vocês têm essa questão no texto de vocês, né? Inclusive, meninas que mandaram a redação, eu já devolvi a redação, acho que tem 2 semanas. Não sei se vocês chegaram a abrir o e-mail de vocês, porque eu pedi para que vocês me procurassem para falar de redação, né? E aí eu vou pedir para que vocês todas... A Tainá não precisa, porque a Tainá já falou comigo que era para a gente ver essa questão. Mas eu preciso que vocês me procurem amanhã, tá? Tainá, eu vou te chamar amanhã, que você já me mandou a mensagem. Mas quem... A Júlia, né? A Sara também, a Inara. Milena, tá me devendo redação, hein? Não esquece de me mandar. Vocês que já enviaram as redações, né? Eu já devolvi corrigida, dá uma olhada e amanhã me chama sem falta, tá? Então, o que acontece, gente? Vou apresentar aqui para vocês a nossa matéria de hoje, tá? Que é essa matéria aqui de colocação pronominal. Pensar em colocação pronominal é pensar nos pronomes oblíquos átonos, tá? Quem são esses caras? Esses caras são esses da lista. Vocês estão vendo o slide já? Já começou a apresentar aí para vocês? Sim ou não? Já sim. Beleza. Beleza. Então, ó, quando a gente fala de colocação pronominal, a gente está falando desses caras aqui. Me, te, se, o, a, lhe, lhes, nos, vos, tá? Então, ó, me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as, lhes. Eu procuro decorar como me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos, vos. E aí fica o plural juntinho de cada um, tá? Então, me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos, vos. Tá bom? Esses são os pronomes oblíquos átonos que vão se apresentar como um problema para a gente. Por quê? Porque existem posições corretas para que eles se encaixem com relação ao verbo. Tá? Então, assim como todos os outros monossílabos átonos, os pronomes oblíquos átonos, eles têm uma deficiência na maneira como eles chamam a atenção, porque, veja, eles são átonos. Tonos, ou seja, a negação, tônus, força. Então, sem tônus, sem força, sem tonicidade. Para isso, eles precisam ficar perto de algumas palavras, tá? E aí, o que vai acontecer? A gente, como deu essa chegada lá na morfologia, né? A gente, como deu essa chegada lá na morfologia para tentar entender o que está acontecendo, a gente já tem na cabeça que esses pronomes são os pronomes que, junto do verbo, vão trabalhar essa noção de colocação pronominal. Tá? Então, quando a gente fala colocação, significa pegar esse pronome oblíquo átono e colocar em algum lugar. Que lugar é esse? Não sabemos. Pode ser, na verdade, antes do verbo,
tá? Porque esses pronomes, eles estão ali lidando com uma outra palavra, e essa palavra é o verbo, e na verdade, a delimitação do que vai ser, se vai ser antes, se vai ser depois, se vai ser no meio, obviamente, depende de inúmeras regras. Mas vamos pensar no seguinte, inicialmente, para a gente startar esse pensamento para a aula de hoje. Esses pronomes que nós vimos, me, te, se, o, a, os, ui, os, as, lhe, lhes, nos, vos, eles, com relação ao verbo, podem ter 3 posições. Então, eles podem vir antes do verbo, eles podem vir no meio do verbo, e eles podem vir depois do verbo, tá? Então, olha só, relacionamos verbo com pronome. Quando o pronome vem antes do verbo, é qualquer pronome? Não, é esse tipo de pronome que a gente está vendo. Pronome oblíquo átono, tá? Quando esses pronomes vêm antes do verbo, a gente tem um fenômeno chamado próclise. Quando os pronomes vêm no meio do verbo, a gente tem um fenômeno chamado mesóclise. E quando esses pronomes oblíquos átonos vêm depois do verbo, a gente tem um fenômeno chamado ênclise. Então, esses nomes esquisitos, próclise, mesóclise e ênclise, eles são fáceis de você conseguir entender por conta, né, desse prefixo. Então, pró, antes, meso, meio, mesoderme, lembra, na biologia? E ênclise, que é a postura enclítica que vem depois. Tá? Então, vamos pensar nesses 3 tópicos. Já, mas como assim? A gente está falando desses pronomes oblíquos átonos, a gente falou dessa questão da próclise, mesóclise e ênclise, mas como assim? Aí eu botei um exemplo para você ver aí embaixo, tá? Então, a gente tem o seguinte: nunca me revelaram os verdadeiros motivos, revelar-te-ei os verdadeiros motivos, e revelaram-me os verdadeiros motivos. Daqui a pouco, né, quando a gente chegar ao final da aula, a gente vai fazer algumas observações do ponto de vista do uso, tá? Então, eu sei que vocês já devem estar pensando, né, quando vocês olharam os exemplos, vocês devem estar pensando assim, caraca, revelar-te-ei, eu nunca usei essa tal de mesóclise, e quando eu tentei usar, eu fui chamada a atenção, na redação, por exemplo, né? E aí, daqui a pouco, eu vou te explicar por que você foi chamado a atenção, tá? A gente precisa pensar que alguns usos aqui são mais comuns que outros. Alguns usos aqui pertencem a uma variação. Então, se eu tenho dentro, por exemplo, vou trazer a redação aqui porque é o local em que vocês mais usam isso e o local em que vocês mais erram. Se por acaso eu opto por usar a mesóclise na minha redação, isso já vai puxar o nível da minha redação para muito alto, já vai elevar muito o nível da minha redação, tá? Só que elevar nível de redação é uma faca de 2 gumes. Por quê? Você quer usar a mesóclise? Beleza. Mas você tem que me garantir que você não vai usar nada errado do ponto de vista gramatical. Porque, por exemplo, se você usa uma crase errada, se você faz uma pontuação errada, se você erra alguma coisa de ortografia, se você erra alguma vírgula, alguma questão de pontuação, você já desequilibra o nível de linguagem do seu texto e a sua mesóclise não vai valer de absolutamente nada. Então, eu tenho uma preocupação contigo quando você fica vendo essas redações na internet, achando que, não, pô, vou fazer aquela mesma coisa. E aí você enxerga, de repente, uma mesóclise e fala assim, nossa, ele tirou 1000 porque botou a mesóclise. Não, não foi. Foi porque houve um equilíbrio. Então, a sua redação, ela é num nível formal. Ela não é num nível ultra formal. A mesóclise é um nível ultra formal.
Então, se você opta por usar a mesóclise, você já está subindo o nível e você tem que se garantir no todo, não vai errar nada, não vai errar uma vírgula, não vai errar um acento, não vai errar uma ortografia, não vai errar absolutamente nada. Não vai errar concordância, não vai errar regência, porque qualquer um desses erros vai reduzir a sua nota do ponto de vista do nível de linguagem, que aí cai na competência 2, tá? Então, a gente precisa ter muita atenção para saber o que a gente vai fazer. Agora, se a gente está falando de questão de prova, né? Questões de prova, aí não tem jeito. A gente tem que fazer exercício para tentar pegar as regras, para tentar aplicar as regras e para tentar perceber qual é a utilização mais cabível para aquele contexto, tá? Então, daqui a pouco eu vou comentar sobre questões propriamente. Só quis trazer isso porque você sabe que eu sempre faço um diálogo entre as nossas disciplinas, tá? Então, a gente está na aula de gramática, você vai ter questão de gramática? Vai, mas você também precisa da gramática para escrever bem, tá? Então, a gente tem aqui alguns exemplos do que a gente conversou há alguns minutos, que é o pronome antes do verbo, que é o pronome no meio do verbo e que é o pronome depois do verbo, tá? Então, a gente tem a primeira. Nunca me revelaram os verdadeiros motivos. Veja bem, nós temos aqui esse me, que é o pronome oblíquo átono, que eu vou dar uma destacada, tá bom? E veja que ele está antes do verbo. Ó, o verbo é revelaram e esse me está antes do verbo. Esse fenômeno aqui a gente conhece como próclise, tá? Revelar-te-ei os verdadeiros motivos. Repara que o pronome oblíquo, e aí você tem que saber, né? Não pode esquecer me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos, vos. Não pode esquecer para você poder identificar. Então, revelar-te-ei os verdadeiros motivos. Esse te está no interior do verbo, que o verbo é revelarei, né? Aí a gente pegou o radical do verbo, pegou a vogal temática, né? E aí a gente separou tudo isso, colocou o pronome no meio e depois continuou o verbo. Quando a gente coloca o pronome no meio, a gente faz uma coisa chamada mesóclise, tá? A título de curiosidade, só para que vocês saibam, apenas 2%, segundo uma pesquisa feita pela Academia Brasileira de Letras, apenas 2% da população brasileira fala usando mesóclise. São pouquíssimas as pessoas, tá? Eu não sei se você sabe, mas a linguagem é um instrumento de poder. E, às vezes, quando a gente se utiliza de uma variante dessa, é porque a gente quer demonstrar esse poder linguístico que a gente tem, tá? Isso é uma tremenda babaquice, porque não é por meio da mesóclise que você tem de ser respeitado. Mas, né, a gente sabe que a linguagem é um instrumento de poder e, por isso, algumas pessoas se utilizam dela de maneira equivocada, tá? Revelaram-me os verdadeiros motivos. A gente tem o pronome após o verbo, ok? E aí, se o pronome está após, a gente tem um fenômeno chamado ênclise. Tá bom, pessoal? Então, esse é o primeiro panorama que eu gostaria que vocês pensassem nesse primeiro momento da aula. Primeiro, retomar quem são os protagonistas dessa aula, tá? Me-te-se, o-a, os, as, lhe-lhes, nos, vos. Esses são os protagonistas. Segunda coisa, relacioná-los com a ideia do verbo. Então, já que eles podem ocupar 3 posições diferentes em relação ao verbo, eu preciso saber que quando vem antes do verbo, eu vou chamar de próclise. Quando vem no interior do verbo, eu vou chamar de mesóclise. E quando vem depois do verbo, eu vou chamar de ênclise, tá? Então,
eu quero perguntar a vocês o seguinte: com relação a esse primeiro momento, tá tudo bem? Sim ou não? Fala aqui comigo no chat. Tá tudo certo? Deixa eu parar de apresentar aqui e apresentar a tela inteira, porque tá ruim de ver os dois. Tá beleza ou não, pessoal? Esse primeiro momento? Sara, Ju, Caio. Oi, Jaja. Oi, amor. Na primeira, Tá. na primeira frase poderia ficar também, nunca revelaram-me, ou tá errado? Não, não poderia ficar, tá? E eu vou te explicar por quê. A gente tem, principalmente na utilização de próclise, tá? A gente tem algumas regras, algumas palavras que nós chamamos de palavras atrativas, tá? Que são palavras que chamam para perto o pronome oblíquo. Funcionam como ímãs, tá? Então, se no primeiro momento eu coloco nunca revelaram-me, eu vou errar a colocação pronominal e serei, obviamente, descontada, tá? Então, o nunca é uma palavra de viés negativo. Uma das regras de próclise diz que toda vez que a gente tiver uma palavra de viés negativo, a gente tem que colocar esse pronome oblíquo no perto dessa palavra. E aí, se eu falo nunca revelaram-me, estaria errado. Tá bom, Sara? Daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos aqui e aí a gente vai chegar a algumas conclusões. Tá? Mas só para você saber que se a gente trocasse, ia dar errado sim. Não poderia. Tá? Beleza, Sara? 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 Você entendeu? Acho que a Sara caiu. Caiu ou vai cair, não sei. Ou deu ruim lá no fone dela. Mas vamos lá, acho que ficou entendido. Então, gente, a gente começa, de fato, a visualizar algumas regras. Você fala assim, já, regra pra caramba, tipo, eu vou ter que gravar todas essas regras. Na verdade, você vai precisar tomar cuidado, tá? Você vai precisar ser um pouco atento. Agora, na sua redação, você vai passar a olhar mais isso, né? Vai passar a olhar quando você for escrever, vai passar a olhar de uma maneira assim, tem um me, tem um se aqui, será que é antes, será que é depois? O que eu vou fazer? Vai pensar, vai refletir para ver se está na posição certa. Mas falando em relação às questões da ênclise, e a ênclise a gente está entendendo como pronome oblíquo depois do verbo, a gente tem algumas questões aqui bacanas. Então, a gente tem as seguintes regras, com o verbo no início da frase, com o verbo no imperativo afirmativo. O que é o imperativo? É o modo de mando do verbo. Faça, compre, ligue. Então, toda a ordem afirmativa vai exigir ênclise, tá? E com verbos no gerúndio, tendo uma especial atenção para esse último tópico, porque se ele tiver acompanhado de preposição, já não vai ser ênclise, já vai ser um outro fenômeno. Mas, por enquanto, eu quero que vocês observem as frases aqui, os exemplos, tá? Comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Ao invés de se comenta, ao invés de se fala, ao invés de se percebe que, não podemos começar oração com pronome oblíquo. Bota isso na sua cabeça. Isso é o que cai na UERJ quando cai colocação pronominal.
Isso é o que cai na Unigran Rio quando se pede para analisar uma frase de acordo com as regras de colocação pronominal. Isso é o que cai no Enem quando eles querem cobrar a variação informal da linguagem. Então, preste atenção, grave essa informação. Não se inicia oração com pronome oblíquo átono. Então, você não vai falar se comenta, você não vai falar se apresenta, você não vai falar se nota, você não vai falar isso, tá? Porque não pode. Entenda sempre que quando você tem um verbo e um pronome oblíquo átono, esse pronome oblíquo, para iniciar uma oração, vai sempre se colocar depois do verbo. Então, vai ser isso aqui, ó. Comenta-se que ele deverá receber o prêmio. Alunas, apresentem-se. Tá vendo? Aí tu nem precisa ficar decorando nada. É só você pensar, poxa, não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Veja que não se iniciou aqui, veja que não se iniciou aqui e veja que não se iniciou aqui. Então, não precisa ficar decorando essas 3 regras, é só você gravar uma. Não se inicia oração com pronome oblíquo átono. Seja ordem ou não, tá? Toda vez que você for iniciar uma oração com pronome oblíquo átono, porque você aí do outro lado deve estar pensando assim, já, mas eu falo para o meu pai, me liga aí, pai, ou pai, me traz não sei o quê, ou eu falo com a minha amiga, me liga, amiga, quando chegar em casa. Eu falo assim, e aí? Na verdade, você vai continuar falando assim. Mas para responder questões e para escrever, você não pode. E detalhe, até para falar você não pode, dependendo da situação comunicacional na qual você esteja inserido ou inserida, tá? Então, eu quero que você grave essa informação. A gente, no dia a dia, a gente vai falar, me liga, me chama, me avisa, ok. Mas para escrever e para perceber isso nas questões, não faça isso, tá? Não use pronome oblíquo para começar a frase. Isso marca informalidade. Informalidade é afastamento da gramática. Afastamento da gramática é um problema para você, tanto na redação quanto no cotidiano que exija esse tipo de variante. É sempre bom a gente pensar nessa coisa da exigência, né? Se o contexto não exige de você, beleza. Mas se ele exige, tome muito cuidado, tá? Então, eu vou marcar aqui os pronomes para você. Esse C, ó, é um pronome oblíquo átono. Esse C é um outro pronome oblíquo átono. E esse A aqui é um outro pronome oblíquo átono. Então, modificou a frase, vírgula, tornando-a ambígua. E aí, pessoal, eu chamo a atenção para esse tópico aqui, ó, para esse terceiro exemplo. Modificou a frase, tornando-a ambígua. Veja que aqui nós temos gerúndio, correto? NDO é terminação de gerúndio. Só que aí eu preciso chamar a sua atenção. Chamar a sua atenção em que sentido? Eu preciso dizer para você que nem sempre os gerúndios vão ser mecanismos de ênclise. Às vezes, eles podem ser de próclise. Depende de quem está acompanhando esse gerúndio. Então, agora, anotem aí nas observações de vocês sobre a aula. Toda vez que um gerúndio estiver precedido de preposição,
toda vez que um gerúndio estiver precedido de preposição, haverá próclise e não ênclise. Vocês estão reparando que aqui é ênclise, que aqui também é ênclise, que aqui também é ênclise, mas aqui esse pronome não está depois do verbo, como esses exemplos aqui em cima. Esse pronome está antes do verbo. E antes desse pronome tem o quê? Uma preposição. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando a gente tem uma preposição mais um gerúndio, a gente usa próclise. Então, em se tratando de cinema, prefiro filmes europeus. Então, em se tratando de feminismo, as mulheres conseguem falar com mais propriedade. Em se tratando de futebol, entende isso? Então, sempre assim, se tem preposição e gerúndio, a gente vai colocar próclise. Então, esse caso aqui é um caso especial de próclise, né? Eu vou botar aqui para você, ó, caso especial de próclise com gerúndio. Ah, já. E se eu colocasse em tratando-se? Não. Não poderia, tá? Então, aqui, um caso específico, que a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é você usar um gerúndio assim, ó. A outra coisa é você colocar uma preposição antes. Isso vai ser um mecanismo para a chamada de um outro fenômeno, que é o fenômeno da próclise e não da ênclise. Tá bom? Então, sobre as regras de ênclise. Verbo no início da frase, verbo no imperativo afirmativo, verbo no gerúndio sem preposição. Tá tudo bem em relação a essas regras? Sim ou não, pessoal? Coloca aí no chat para mim, por favor. Se tá tudo ok com essas regrinhas de ênclise. Se você entendeu. Se tiver alguma pergunta, só mandar, tá? Tudo bem ou não, pessoal? Coloca aí no chat para mim. Beleza? Show de bola. Agora a aula vai começar de fato, tá? Por quê? Porque a próclise é a coisa mais exigida em prova. E é o que mais a gente precisa ter cuidado quando a gente escreve, tá? Então, o que eu falei de ênclise para você é importante? É importante, claro, mas a próclise corresponde a 80% do nosso uso. É o que mais contamina o nosso vocabulário. Logo, é o que mais tem chance de aparecer numa prova sob forma de questão ou no momento em que você está escrevendo. Essa é a minha maior preocupação, tá? Então, ou você vai ser surpreendido lá na hora da prova com uma questão sobre isso, ou você vai escrever algo que não leve em conta isso que a gente vai falar agora. Então, máxima atenção, tá? A gente tem o seguinte aqui, a gente tem alguns componentes, algumas regras para essa utilização específica da colocação pronominal, que é a próclise. Então, quais são as regras? Palavras com sentido negativo, e aí, pessoal, eu chamo a atenção. Sara, você está aí? Sim. Olha só, eu chamo a atenção para que todos vocês tentem ao máximo guardar essas palavras que a gente já vai falar agora. Por quê? Essas palavras são chamadas de palavras atrativas de pronome oblíquo átono ou palavras atrativas de próclise. Tanto faz. Então,
perceba no seu texto ou nas provas, tá? Se aparece uma dessas palavras. Então, palavra com sentido negativo, conjunção, conjunções, tá? Tanto subordinativas quanto coordenativas, advérbios, pronomes indefinidos, pronomes pessoais, pronomes relativos, a maioria dos pronomes, tá? Mas principalmente esses dois aí, indefinido e relativo. Palavras interrogativas ou exclamativas nas orações optativas, que são orações que exprimem desejo, tá? Então, tentem, de alguma maneira, e aí, óbvio, né? Você vai pegar depois dessa aula, né? Lá no final do dia, que é o momento em que você faz os exercícios, depois da oficina, tu dá uma descansada e à noite tu faz os exercícios da apostila, você vai pegar para fazer e vai tentar aplicar ao máximo. Você vai reparar que das questões que estão ali, quase que 80% giram em torno da próclise, dessa utilização. Tá? Então, vamos pensar no seguinte. É interessante sempre lembrar que a próclise é a colocação desse pronome oblíquo átono antes e que não existe próclise sem motivação. Essa minha frase é fundamental. Não existe próclise sem motivação. Repetindo, não existe você colocar um pronome oblíquo átono antes de um verbo se você não tem motivação para tal. Se você não tem uma palavra atrativa, não existe motivação para você colocar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Então, você só vai usar o pronome oblíquo átono antes do verbo se você tiver uma palavra atrativa para, aspas, atrair esse pronome. Fora isso, esquece. Você vai usar qualquer outra modalidade, mas não vai ser a próclise, tá? Então, dá uma olhada aqui nos exemplos. Nunca me convidam para as festas. Então, nunca, uma palavra negativa, tem essa, né, essa esfera aí negativa, e que motivou a presença desse me antes do convidam. Então, se eu falo nunca convidam-me, eu estou errada, tá? Porque esse nunca é uma palavra que atrai, que chama para perto. E se você sente atração por alguém, você quer ficar longe ou você quer ficar perto? Você quer ficar muito perto, tá? Quando a gente se sente atraído por alguém, a gente quer ficar assim, ó, grudado. A mesma coisa acontece com o pronome oblíquo átono e a sua palavra atrativa, tá? Então, quando eu tenho aqui, nunca me convidam, esse me está aqui antes do verbo. Veja, eu sempre tenho como parâmetro o verbo. Se o pronome está antes do verbo, se o pronome está no meio, se o pronome está depois. Essa relação do pronome com o verbo dentro dessa matéria é muito importante, tá? Então, nunca me convidam para as festas, o me está aqui por conta dessa palavra atrativa, que é, vou botar aqui, ó, ao lado, palavra atrativa, eu vou botar aqui, negativa. A palavra negativa chama sempre para perto. Não, jamais, nunca, beleza? São palavras que chamam para perto esse tipo de pronome. Quando eu te perguntei aquilo, esperava por uma resposta. Veja, eu vou tirar esse eu daqui, porque aí são dois motivos para ter próclise, mas vou deixar só esse quando. Quando te perguntei aquilo, esperava por uma resposta.
O quando é uma conjunção subordinativa temporal. Ela traz ideia de tempo para a gente. É uma conjunção que a gente está cansado de ver, cansado de ler sobre, cansado de ouvir as pessoas falando. Então, quando a gente tem uma conjunção subordinativa, eu não posso falar assim, quando perguntei-te, ou quando perguntei-lhe. Não. A gente tem que colocar sempre o pronome oblíquo átono perto dessa palavra atrativa. Então, ó, esse é o pronome oblíquo átono, esse é o verbo. A gente já está percebendo que existe o fenômeno da próclise, mas quem é que vai motivar a palavra atrativa quando? E a palavra atrativa quando nada mais é do que uma conjunção. Então, vou botar aqui, ó, palavra atrativa. Nesse caso, é uma conjunção subordinativa. Ah, já, se fosse embora te perguntassem, seria. Se fosse o assim que te perguntaram, sempre. Conjunções subordinativas vão sempre ser palavras atrativas de próclise, tá? Então, vou botar aqui, ó, conjunção subordinativa temporal, no caso, né? E aí, veja que o pronomezinho tá juntinho, porque é isso que se faz quando se tem atração por alguém. Ficar juntinho, tá? Presta atenção aqui. Esse aqui é importante porque é uma pegadinha, tá? Amanhã nos falaremos. Pessoal, como que a gente classifica a palavra amanhã? Qual é a classe gramatical da palavra amanhã? Fala para mim. Amanhã é o quê? Pertence a qual classe gramatical? É advérbio, né? Advérbio. Advérbio de quê? Temporal. Advérbio de tempo. Exatamente. Então, advérbio de tempo. Não fala temporal, porque temporal é conjunção temporal, tá? Fala de tempo. Beleza. Ele é um advérbio. E o advérbio, ele é uma palavra atrativa de próclise. Como você está vendo aqui em cima. Ó. Com advérbio, isso aqui tudo. Deixa eu botar um destaque, que isso aqui é muito importante. Então, ó. Essas palavras aqui são palavras que chamam para perto. Amanhã não é diferente, porque é um advérbio. Então, esse pronome oblíquo está pertinho. E, obviamente, é a próclise porque está antes do verbo falar. Beleza. Só que existe uma questão estilística. Quando eu falo uma questão estilística, eu estou falando do estilo de quem escreve, tá? Existe uma questão estilística que diz o seguinte para mim. Olha, os advérbios são palavras que vão chamar o pronome oblíquo para perto. Mas você precisa prestar atenção no seguinte. Se tiver um advérbio separado por vírgula, você vai ter que usar a ênclise e não a próclise. Como, por exemplo, o que a gente vê aqui no atenção. No atenção, a gente tem aqui, vírgula, fala-se inglês. Aí, o que eu quero de você é o pensamento que diz respeito ao seguinte. Se por acaso eu não chamasse a atenção de vocês para esse exemplo, mesmo assim vocês colocariam, mesmo que vocês não tivessem reparado essa vírgula, mesmo assim vocês colocariam fala-se? A resposta é sim. Por quê? Porque não se inicia oração com pronome oblíquo átono. Eu falei isso com você umas 10 vezes há alguns minutos. Então, mesmo que eu não te chamasse atenção para cá, ó,
mesmo que eu não chamasse a tua atenção, você, de qualquer forma, ficaria ligado, porque não importa, mas advérbio chama para perto. Bacana, advérbio chama para perto. Mas quando esse advérbio for utilizado com uma pausa, e a pausa vai ser representada pela vírgula, acabou o milho, acabou a pipoca. Quando tem vírgula separando o advérbio, a gente volta para o pensamento de ênclise. Porque senão, olha só, dá uma olhada aqui. Se por acaso a gente fizesse isso aqui, a gente estaria muito errado. Muito errado. Por quê? Porque aqui a gente está começando oração, porque oração é o enunciado que tem verbo. A gente está começando a oração com o pronome oblíquo átono. Isso não pode acontecer. De jeito nenhum. Tá? Então, por esse motivo, a gente não vai fazer esse tipo de coisa. Isso aqui não existe pra gente. A gente vai ver a vírgula e a gente vai jogar esse pronome oblíquo átono para longe. A vírgula, ela traz uma repulsão para esse pronome oblíquo, tá? Então, pense sempre no seguinte: advérbio sem vírgula, tá ok. Vai rolar próclise. Advérbio com vírgula, vai rolar ênclise. Tudo bem ou não, pessoal? Vou anotar isso aqui para você. Ó, vou fazer assim. Chamar a atenção para cá, ó. Também é um advérbio, só que o pronome ficou longe. Aqui rolou a ênclise, tá? Então, aqui em cima, deixa eu anotar. Palavra atrativa. É um advérbio aqui. Eu vou botar advérbio sem vírgula. Tá? E aqui embaixo eu vou colocar assim: advérbio com vírgula é de ênclise. Tá? E aí a ênclise é o pronome oblíquo depois do verbo. Então, tem o advérbio separado por vírgula, então vamos ter aí um pedido de ênclise. Tá, pessoal? Pessoal, comenta no chat para mim. Entendido ou não? Fale agora ou cale-se para sempre. Fala, meu amor. Eu já vi também que o sujeito também serve como uma palavra atrativa. É verdade isso? Não, não é verdade. Não existe sujeito que serve como palavra atrativa. Tá? Por exemplo, Inara se arrumou lindamente. Inara não chama ninguém, tá? Jarline se dispôs a... Não. Agora, se esse sujeito não for um sujeito como a gente está falando, e for um sujeito representado por um pronome, aí é diferente. Vamos pensar numa frase que a gente fala muito. Uma das frases que a gente mais fala é te amo. Te amo, te amo, te amo, te adoro. A gente sempre fala isso. Só que te amo é uma próclise sem motivação alguma, né? Quando eu falo te amo, eu estou botando pronome oblíquo te e um verbo, ou seja, eu estou colocando um pronome oblíquo antes do verbo. Só que eu falei para você, não existe próclise sem motivação. Agora, te amo tá errado. O certo é você falar amo-te. Amo hífen te. Exclamação. Agora, se você fala eu te amo,
é diferente. Porque aí você colocou um pronome pessoal. Aí esse pronome pessoal chama para perto. Aí sim. A única maneira é se for com pronome. Se for Inara, Jarline, Tainá, Giovana, não chama ninguém, tá? Entendi. Então, o certo é amo-te ou eu te amo. Te amo puro, tá amando do jeito errado. Costumo brincar que tá amando do jeito errado. É claro, gente, que assim, você vai chegar, sei lá, pro seu pai, para sua mãe, pro seu irmão, pro seu namorado, para, sei lá, para uma pessoa que você tenha, né, esse sentimento. Você não vai chegar e tipo, ai, amo, porque às vezes, quando a gente fala certo com as pessoas acham que a gente está falando errado, né? É capaz de você falar amo-te para alguém e a pessoa ficar assim. Tem muito isso nessa matéria que a gente está estudando. A pessoa achar que a gente está falando errado. Não. Errado é você que não sabe a matéria. Entendeu? Então, se você fala para alguém amo-te, não tem motivo de espanto, a menos que a pessoa não saiba a matéria. Como você sabe, o problema é seu, você é o cara que tem maior responsabilidade. Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade a gente tem. Sabia disso? Vocês hoje têm uma responsabilidade linguística altíssima, vocês têm uma responsabilidade com o meio ambiente altíssima, vocês têm uma responsabilidade histórica e geográfica altíssima, porque vocês conhecem, vocês têm a informação. Quanto maior o nível de informação que a gente tem, maior a nossa responsabilidade. Então, hoje, a gente sabe que a gente precisa comunicar em certas situações de uma maneira. Em outras, a gente pode comunicar de uma maneira mais tranquila. Hoje, eu tenho plena consciência que o que eu faço para o meio ambiente faz mal. Por quê? Porque eu estudei, porque Rômulo me disse, porque Kemily me passou. Então, sei que não posso fazer. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Tá? Então, agora, vocês todos têm responsabilidade ao usar, né, a colocação pronominal no dia a dia. Toda vez que vocês se utilizarem dessas palavras de uma maneira correta, vocês vão ao encontro do que a gente conversa na aula todo dia. O conhecimento, pessoal, não é apenas para você aplicar no exercício, acertar uma questão e passar numa prova. Isso é muito pequeno. O conhecimento é para você levar para toda a vida, para você nunca mais esquecer. E, obviamente, aplicar, né? Quando a gente tem isso aqui, ó, outros exemplos, tá? Ou se comporta, ou se manda daqui. Você tem ou e ou, que são conjunções o quê? Coordenativas alternativas. Ou você faz isso, ou você faz aquilo. Ora se comporta, ora se estressa. Ora se pergunta, ora se responde. Então, quando você tem essas coordenativas, você também tem o fenômeno da próclise acontecendo, tá? Então, aqui, ó, deixa eu só ver aqui como é que eu coloquei. Eu vou destacar o pronome oblíquo com relação ao verbo sempre, né? Aqui, destacadinho, o verbo aqui. E aqui a palavra atrativa é a conjunção. Conjunção coordenativa. Beleza? Nada me abalará. Nada me abalará. Nada, tudo, alguém, algum, ninguém, nenhum,
Todas essas palavras são pronomes indefinidos. Todas essas palavras são pronomes indefinidos. Logo, precisamos saber que pronomes indefinidos são palavras atrativas de próclise. Por isso que a gente colocou nada me abalará. Por quê? Porque nada chama para perto o pronome oblíquo. Porque nada é um pronome indefinido. E pronomes indefinidos, a maioria dos pronomes, né, tem esse poder de chamamento do oblíquo, átono, tá? Então, aqui, ó, nada é a palavra atrativa, tá? Esse me é o nosso pronome oblíquo. Abalará é o verbo. Então, vou botar aqui para você a palavra atrativa é o pronome indefinido. Tá? Não encontrei o caminho que me indicaram. Alguém sabe quem é esse cara aqui? Alguém sabe quem é esse cara aqui? Esse quê? Por que tá não encontrei o caminho que me indicaram e não encontrei o caminho que indicaram-me? Alguém sabe quem é esse que aqui? Porque é um pronome relativo? É um pronome relativo. E se é um pronome relativo, ele chama para perto o pronome oblíquo, tá? Então, esse pronome oblíquo está aqui. Antes do verbo é a próclise, só que a próclise é sempre motivada. O que motivou aqui? Esse que poderia ser o qual, poderia ser qualquer outro pronome relativo. Tá? Então, vou botar aqui, ó. Palavra atrativa igual pronome relativo. Tá? Então, não encontrei o caminho que me indicaram. Por que não é não encontrei o caminho que indicaram-me? Porque o que é um pronome relativo. O pronome relativo chama o pronome oblíquo átono para perto. Tá? Quem te disse que ele não viria? Isso aqui é uma frase interrogativa. E esse pronome aqui é um pronome interrogativo. Então, é óbvio que o pronome oblíquo átono, ó, tá vendo? Tá vendo como é importante você guardar me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos, vos? Porque é isso que você vai precisar olhar, porque é a relação desse termo com o verbo que você vai precisar reconhecer. Então, é sempre bom você... E isso é uma coisa que a gente bota num post-itzinho e cola no notebook, né? Ou na nossa parede, ou a gente cola, não sei onde vocês colam. Eu não sei como é que é, mas tem alunos que espalham pelo quarto todo os post-its, ou tem um muralzinho, né? Que é uma coisa que eu recomendo altamente, né? Você escrever os tópicos mais importantes de todas as matérias e colocar no seu quarto, num muralzinho, né? Num organizer desse que a gente tem, que a gente coloca, tipo que a gente tem lá no curso, né? Que a gente bota o horário para vocês lá. Ou, de repente, comprar um negócio desse, colar um post-it ou então um quadro de cortiça e colar todas as informações importantes, tá? Então, vamos lá, ó. Quem te disse que ele não viria? A gente tem aqui um pronome interrogativo. Então, a palavra atrativa aqui, ela é uma palavra interrogativa, que no caso é um pronome interrogativo, tá? Vou botar aqui, ó. Beleza, pessoal? Então, esse disse aqui, verbo
destaquei aqui para a gente sempre lembrar que a gente tem que levar em conta o verbo e a posição do pronome em relação a ele, tá? Essa frase aqui já é uma frase quanto me custa dizer a verdade, que é uma frase que é exclamativa. E lá nas regras, ó, eu disse para você com palavras interrogativas ou exclamativas, tá? Então aqui a gente tem a frase inteira sendo exclamativa, isso aqui vai funcionar como um advérbio, né, de intensidade. Quanto me custa significa me custa muito, tá? E aí eu vou botar aqui para você, ó. Palavra atrativa igual a palavra exclamativa com valor de intensidade. Esse mesinho e o verbo aqui sublinhado. E Deus te proteja não é que Deus atraia alguma coisa, tá? Deus é um substantivo que não atrai nada, gramaticalmente falando, tá, gente? Nenhum ponto de religião aqui, eu estou falando da gramática. Então, Deus é um substantivo. Substantivos não atraem nada, tá? O que atrai aqui é a ideia que eu comentei aqui na regra, que são orações optativas, que são aquelas que exprimem desejo. Então, essa oração toda aqui é uma oração que exprime desejo. Então, oração optativa deve ser, vou botar aqui, a oração optativa igual a uso de próclise. Orações optativas não são orações que dão opções, não, tá? São orações que exprimem desejo. Então, aqui, o próprio fato de ser uma oração optativa já é obrigatório o uso de próclise. Então, a gente tem o T aqui, ó, esse pronome e o verbo. Você fala assim, já, mas a gente estava vendo palavras atrativas até agora. E você disse que não existe próclise sem motivação. Sim, não existe próclise sem motivação mesmo. Mas Deus não atrai ninguém. Beleza, mas o conjunto de regra diz pra gente, se a oração é optativa, vai ter próclise e acabou. Regra está aí para ser pensada, obviamente, mas aplicada, né? A gente pode discutir sobre essa regra, mas, de qualquer maneira, a gente vai ter que aplicar de qualquer forma. Não tem jeito, tá? Pessoal, tudo bem com relação à próclise? Vocês viram que a gente levou mais tempo estudando a próclise, porque a próclise é mais importante. O que a gente vai fazer? Não tem jeito, tá? Então, eu quero que vocês coloquem aí no chat se está tudo ok. Se vocês têm alguma dúvida, só ativar o microfone, tá? Mas me diz aí se tá tudo bem até agora. Bota aí no chat para mim. Tudo certo? Beleza, então. Vamos para toda poderosa agora, que é a mesóclise, né? A mesóclise, ela se utiliza de uma maneira muito... Na verdade, é muito fácil usar a mesóclise. Porque a mesóclise não tem regra. Na verdade, a única regra é uso de futuro. É quando você tem futuro. Um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Tá? Então, quando você tem um verbo no futuro, você pode usar a mesóclise. Mas o verbo estava... Eu já vi uma mesóclise com verbo no passado. Essa mesóclise estava toda cagada, estava errada, não pode. Tá? A mesóclise só pode ser utilizada com verbos no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Já, mas calma aí. Presta atenção. Eu estou num perfil de pensamento
que me fala que quando eu tenho futuro, eu vou usar mesóclise. Só que eu já cansei de ver frases com o futuro do presente e do pretérito que estavam usando próclise. Por quê? Então, qual é a resposta para esse teu questionamento? Né? Por que a mesóclise é uma obrigação quando eu tenho futuro, mas eu já cansei de ver próclise com o futuro? Porque a próclise é quem manda nas estruturas da colocação pronominal. A próclise vai ser sempre o seu objetivo. Nunca a mesóclise será o seu objetivo. Sempre a próclise será o seu objetivo. Mas para a próclise acontecer, temos de ter palavras atrativas. Então, se você viu um futuro sem mesóclise, é porque provavelmente tinha alguma palavra atrativa de próclise, e a próclise que manda. Quem manda na escala? Quem manda na escala hierárquica? Próclise, depois ênclise e depois mesóclise. A mesóclise você vai evitar a todo custo. Todo custo. Cara, você vai fazer de tudo para não usar a mesóclise. Agora, é claro, se for uma situação que exija muita mesóclise, que não tem para onde correr, aí não tem jeito, né, pessoal? Aí não tem jeito. A gente vai ter que usar. Só que sempre há uma maneira de a gente colocar uma palavra atrativa ali para a próclise rolar. Sempre há, tá? Sempre tem um jeito para isso, tá? Então, olha só, vamos pensar num perfil, né, num exemplo em que a gente só usasse a mesóclise. Olha para cá. Convidar-me-ão para a solenidade de posse da nova diretoria. Gente, quem é? Escreve aí no chat para mim. Quem é convidar-me-ão? Que verbo é esse? Convidar-me-ão é igual a quê? Fala para mim. Convidar-me-ão, quem é? Qual é o verbo? Bota aí no chat para mim. Convidarão, exatamente. Veja aqui, ó. Olha para cá. O pronome oblíquo está no meio do verbo. No meio. Isso é mesóclise. Tá? Tá no meio. Agora, o verbo é o convidarão. O convidarão é o futuro, cara. Por isso que foi utilizada a mesóclise aqui. Tá? Convidar-te-ia para viajar comigo, se pudesse. Pessoal, quem é o convidar-te-ia? Na real, que verbo é esse? Digita aí para mim. Quem é convidar-te-ia? Ninguém sabe? Que verbo é esse? Convidar-te-ia. Convidaria. Convidaria, terminou, iria, futuro do pretérito, né? Então, na verdade, você está percebendo que o futuro do presente e o futuro do pretérito, eles estão ali, só que eles estão segmentados, eles estão cortados, porque entrou um pronome no meio do caminho, né? Drummond não fala que tinha uma pedra no meio do caminho? No meio do caminho tinha uma pedra? Aqui no meio do caminho tinha um pronome oblíquo, que entrou ali para fazer com que a mesóclise existisse, tá? Agora dá uma olhada nessas frases aqui de baixo, ó. Eles me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Não me convidarão para a solenidade de posse da nova diretoria. Sempre te convidaria para viajar comigo, se pudesse. Eu te convidaria para viajar comigo, caso pudesse. São frases absolutamente prováveis de aparecer para a gente,
né? E elas estão com futuros, com os futuros, futuro do presente, futuro do pretérito. Elas têm os futuros, tá? Convidarão e convidaria. Só que quais são os pontos aqui que negam a mesóclise e trazem à tona a próclise, pessoal? Quais são os pontos? Olha lá, ó. Quais são as palavras? Coloquem aí no chat para mim. Inara, Júlia, Sara, Milena, Caio, Tainá, Giovana. Coloquem para mim as palavras que fazem com que a mesóclise caia por terra. Quais são as palavras aqui que fazem com que a mesóclise caia por terra? Porque aqui não tem mesóclise. Aqui está tudo sem mesóclise. Quais são as palavras aqui que representam para a gente essa ideia de próclise aqui? Quais são as palavras atrativas? Digitem para mim aí no chat. Estou aguardando, hein, pessoal? Vai lá, Caio, Júlia, Giovana, Inara, Sara, Tainá. Que palavras são essas? Quais as palavras aqui que fazem com que haja próclise e não mesóclise? Tainá falou, não, ó, não, sempre, eu, eles, tá vendo? Então, ó, essas palavras aqui são palavras atrativas de próclise. Aí você fala assim, já, então na briga de colocação pronominal, se eu tenho mesóclise e se eu tenho próclise, a próclise ganha? Sim, a próclise ganha. Tanto é que ganhou aqui. Absolutamente normal você visualizar coisas desse gênero. Olha o pronome aqui, ó, pronome oblíquo coladinho com a palavra atrativa. E detalhe, está coladinho com a palavra atrativa e está fazendo próclise. Aqui o verbo, ó. Verbo. Ah, mas está no futuro. Sim, não importa. Se você tiver uma briga entre mesóclise e próclise, é provável que a próclise ganhe. Tá? Então, ó, aqui, ó, essas palavras atrativas, elas fazem esse conceito de mesóclise cair por terra. Simples assim. Tá? Pessoal, quanto à mesóclise, tudo bem ou não? Sara, Caio, Tainá, Milena, tudo bem ou não com relação à mesóclise? Beleza? Show. Agora é o seguinte, ó. Colocação pronominal nas locuções verbais. Porque, assim, quando a gente tem um verbo, ok. E quando a gente tem locução verbal? Também é fácil, tá? Também é fácil. Ou a gente vai colocar o pronome oblíquo depois, tá? Do verbo auxiliar, ou a gente vai colocar depois do verbo principal. Então, quero lhe apresentar os meus primos americanos, ou quero apresentar-lhe os meus primos americanos. Ia-lhe dizendo as razões da minha existência, ou ia dizendo-lhe as razões da minha existência. Então, ou depois do auxiliar, porque você sabe que numa locução, primeiro o verbo é auxiliar, né? O segundo é o principal. Então, ou vai ser depois do auxiliar, ou vai ser depois do principal. Isso aí você escolhe, tá? Sem nenhum grilo, sem nenhum tipo de problema. Agora, caso haja, antes da locução verbal, uma palavra que exija próclise,
O pronome oblíquo poderá ser colocado antes do verbo auxiliar ou depois do verbo principal. E aí a próclise mandando sempre, sempre. Não lhe quero apresentar os meus primos americanos. Veja, aqui atrás não tinha nenhuma palavra atrativa. Mas se aqui tiver, meu amor, não importa. A próclise domina tudo. Então, a palavra atrativa não chamou a responsabilidade aqui, ó. Tá? Então, ou você vai colocar antes do verbo auxiliar, ou você vai colocar depois do principal. Então, não lhe quero apresentar ou não quero apresentar-lhe. Alguém lhe ia dizendo ou alguém ia dizendo-lhe. E aí, quais são as palavras atrativas? A gente tem o não, que é uma palavra negativa, e também um advérbio de negação. A gente tem um alguém, que é um pronome indefinido, tá? Então, opa, fiz errado. Então, a gente sempre tem que perceber o que vai acontecer, vai acontecer de acordo com a situação, né? Então, se tem próclise, lá, a gente tem esse jeito de fazer. Beleza? Se tem palavra. Isso nas locuções, tá, gente? Nas locuções verbais. Se fosse um verbo só, aí a gente já sabe como era, porque a gente já viu como é que funciona, tá? Então, deixa eu só marcar aqui para você, ó, os pronomes oblíquos átonos, porque é sempre bom, né? Sempre bom marcar. Quem é quem aqui? Beleza? Então, nas locuções verbais, sem palavra de próclise, tanto você pode botar o verbo depois do verbo, o pronome oblíquo depois do verbo auxiliar, quanto depois do principal. Agora, se nas locuções houver, na verdade, uma palavra atrativa de próclise, ou você vai botar antes do auxiliar, ou você vai colocar depois do verbo principal. Essas são as regras, tá? Para a gente fechar o nosso raciocínio agora, fechar a nossa aula, beleza? E você vai poder fazer, pode fazer todos os exercícios da aula de colocação pronominal da gramática. Todos eles, façam todos eles. O gabarito já está lá com você. Qualquer dúvida, é só você me procurar. Gente, tem que fazer exercício, tá? Eu não preciso, obviamente, chegar a setembro e falar para você que tem que fazer exercício. Eu sei que você já está careca de saber. Né? Não existe você ficar aqui só e esperar a aula amanhã. Não, você precisa praticar, você precisa tentar fazer, tá? Então, olha só. Façam todos os exercícios da aula de colocação pronominal. Só fechando aqui o raciocínio. Quais são as observações importantes para a gente anotar dessa aula? Primeira coisa. A linguagem, eu vou botar, na verdade, a mesóclise é um instrumento de poder. Então, quando eu já falo isso, eu estou querendo dizer para você o quê? Olha só, pensa você que já fez prova, né? Ou você que está começando agora. O que eu estou querendo dizer para você? Se a mesóclise é um instrumento de poder, é porque esse instrumento vai oprimir pessoas. Então, quando alguém fala mesóclise, a gente tende a elevar essa pessoa como se essa pessoa fosse a maior do mundo. Então, às vezes, quando você coloca uma pessoa lá em cima, essa pessoa vai pisar em alguém lá embaixo. Então, se eu falo que a mesóclise é um instrumento de poder, ou a maneira como falamos é um instrumento de poder, eu estou querendo chamar a atenção para um ponto importante, que é o ponto do preconceito linguístico, tá? Então, às vezes, a falta de conhecimento escolar fez com que a pessoa se utilizasse de uma colocação pronominal equivocada. Mas isso não é um motivo para você diminuir essa pessoa.
Outra coisa, eu quero mostrar para você que os discursos, como, por exemplo, o ex-presidente Temer, ele falava mesóclise pra caramba. Para quê? Porque a mesóclise não é um instrumento de poder? Então, eu vou me mostrar aqui sendo bambambam, porque eu uso mesóclise. Só que isso para a gente é palhaçada, tá? A mesóclise, estou focando nela porque as questões mais, como é que posso dizer? Mais abrangentes, questões de Enem, de análise, de discurso, elas lidam mais com a mesóclise, tá? A mesóclise leva o texto ao nível, vou botar aqui, ó, ao nível ultraformal. Então, usou mesóclise na redação? Tem que garantir que todo o registro está no ultraformal. Se errar uma coisinha, essa mesóclise vai te prejudicar muito, 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 muito. Outra observação. Iniciar oração com pronome oblíquo átono denota informalidade, ou seja, afastamento da gramática. O que para a gente que escreve não é legal. Não é legal. Tá? Iniciar oração com pronome oblíquo átono denota informalidade. Nós não queremos a informalidade. Beleza? A gente deixa a informalidade para o cotidiano. Tá bom? Então, vou botar aqui. Cotidianamente, utilizamos próclise sem motivação. Porém, nos textos, as próclises são sempre motivadas por palavras atrativas. Tá, pessoal? Sempre. Cotidianamente, utilizamos próclises sem motivação, porém, nos textos, as próclises são sempre motivadas por palavras atrativas. Sim, sempre. Tá bom? Deixa eu colocar aqui uma outra coisa. Em textos literários, nós vamos ver isso no modernismo, é comum a próclise sem motivos. Porém, existe, né, a licença poética. A licença poética permite que qualquer pessoa faça o que quiser dentro da poesia. Então, tô nem aí. Quando você for ler essa semana comigo Oswald de Andrade, uma poesia chamada Pronominais, em que ele fala, me dá um cigarro, né? Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Você vai ver que eles estão trazendo a temática da colocação pronominal, estão trazendo a temática da informalidade, mas na poesia está tudo liberado, né? No dia a dia que não. Beleza, pessoal? Então, essas informações aqui são observações importantes para a gente poder levar na mente para fazer qualquer prova sobre esse tema, tá? Com isso, a gente encerra a apostila de gramática de agosto, tá bom? E aí, a próxima aula de gramática vai ser crase, então não perca. Se a crase é um problema para você, se é um problema na redação, e eu sei que muitos aqui têm esse problema, assista a próxima aula de gramática na terça-feira que vem. Tá bom, meus amores? Um beijo. Daqui a pouco a gente se vê, né? Tem aula de redação. Na aula de redação a gente se vê de novo. Beijo.